Bom, em primeiro lugar, bom dia. Desculpa a cara de sono. E eu tô fazendo uma gambiarra aqui, então eu tô usando a estrutura da live para gravar esse catálogo. A diferença é só que o som vai ser o som do gravador, então eu espero que o resultado fique legal. Não me culpem. Vamos lá. Diferentemente do padrão, dessa vez o catálogo Panini aqui no Dois Quadrinhos vai começar pela DC Comics, porque na prática é uma semana muito triste para os fãs da editora no Brasil. Perdemos ontem, vítima de uma pancreatite, o Felipe Morcelli, fundador do site Terra Zero. Eu nunca fui um amigo muito próximo do Morcelli, mas sempre fui fã do trabalho dele. E acho que o momento que a gente mais conversou foi na CCXP do ano passado. A gente ficou mais de uma hora conversando no Arts Alley, e que me deixou muito feliz. Falamos do nosso projeto, de quadrinhos, assim, no geral. E era um queridão, assim, um cara fantástico. E ele deixa um legado imenso para os fãs de DC no Brasil, por conta do Terra Zero, por ter escrito livros, por ter colaborado também na exposição do Batman 80 anos, mas principalmente por ser um ser humano incrível. Acho que esse é um grande legado que o Felipe Morcelli acaba nos deixando. E é isso, eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez pelos quadrinhos no Brasil. Vamos começar aqui com uma publicação do seu Black Label, que é Arlequina e Coringa, Sanidade Criminosa. Como tu deve estar sabendo, o selo Black Label é uma realidade alternativa do universo DC, então os criadores têm mais liberdade, e a escritora aqui é a Cami Garcia, é a mesma do Gibi da Ravena, por exemplo, que está nas bancas esse mês, e ela vai contar uma origem diferente da Arlequina. Ela trabalha, por exemplo, no departamento de polícia de Gotham, e ela está perseguindo um assassino, conhecido como Coringa, que é ligado ao passado dela. E aí tu vai descobrir isso ao longo da história. É um thriller psicológico e de suspense, segundo a definição da autora, e é tipo um episódio do CSI, sendo que ele sai em 9 partes lá fora. Ele ainda está em publicação, então deve ser algo que vai atrasar aqui no Brasil. E no caso aqui vão ser 3 encadernados, porque 3 cada uma dá 9. Aí, aula de matemática logo pela manhã. Aí descendo um pouco mais, a gente vai ter Arlequina número 3. E aí a gente chega no Batman 41, aqui no Brasil, que tem as edições 81 e 82 lá de fora. Essa revista do Batman, pelo menos na fase atual do Tom King, deve durar mais 2 edições, porque lá nos Estados Unidos termina no 85. E a edição 82 aqui é pura testosterona. É quando, quando tu vê as páginas vai entender porque eu tô falando isso. O Bane vai finalmente ter o seu confronto definitivo com o Batman. Eu gosto, de verdade, eu não gosto muito desse arco da cidade do Bane até aqui. Eu acho que o começo dele e o meio é meio sem graça, mas a partir dessa parte engrena bastante. Exterminador, volume 7 de 7. Quadrinho que foi indicado ao Eisner, acho que em 2017, como melhor nova série, e que agora está chegando ao fim na edição 50. E eu dei uma pesquisada sobre o motivo do cancelamento do quadrinho nos Estados Unidos, e o Christopher Priest, que foi o escritor ao longo de todas essas edições, ele disse que o quadrinho não foi cancelado por baixas vendas nem nada. Na prática, ele pediu pro editor para terminar do jeito dele. As vendas não eram espetaculares, mas também não eram ruins, nem nada do tipo. Então ele preferiu terminar por cima, e justamente ali na edição número 50. Eu só li o volume 1, acho que o volume 2 também, eu achei bem legal. E são encadernados que eu estou colecionando com aquele plano de aposentadoria. Aí quando eu me aposentar, eu leio tudo de uma vez. Liga da Justiça número 18, e aqui começa o último arco do Scott Snyder como escritor desse gibi. Vai ter um confronto da Legião do Mal com a Liga da Justiça em 10 partes, então ainda vai levar pelo menos umas 5 edições da revista brasileira para terminar, mas aqui começa o fim de uma grande fase. Mulher Maravilha número 41, que tem o anual número 3 da personagem, que também é um início de arco. Na verdade é uma introdução de um arco. Ele faz parte ali do evento Leviatã, que é aquele crossover que o Bendis fez na DC, e essa edição ela introduz uma nova personagem e abre caminho para o arco da Mulher Maravilha contra os Cavaleiros do Apocalipse. Então, se tu gosta de mitologia, é uma baita de uma publicação. Superman número 18, aqui a gente vai ver atenção, spoiler, que não é spoiler porque tá na capa, mas era um spoiler da edição anterior. Aqui tu vai ver
o personagem lidando com a volta da Legião dos Super-Heróis para a continuidade da DC, sendo que a Legião está interessada no John, que é o filho do Clark, e não no Super-Homem. Batman e Superman, volume 2. Essa publicação a Panini está usando para encaixar o ano do vilão, o ano dos vilões, e na publicação, vamos dizer assim, que dá o título ao quadrinho, que é o Batman e Superman, volume 2, a gente tem um arco que complementa a história do Batman que ri. Se tu leu aquela revista mensal que a Panini publicou em 4 números, tu sabe que o Gordon foi infectado com a toxina do Coringa, ou do Batman que ri, na verdade, que é a fusão dos dois, e vai aprontar altas confusões no universo DC, e aí o Batman e o Super-Homem vão se juntar para resolver o problema. Então, espere vários personagens que riem aí ao longo da história, mas sendo bem honesto, por mais que seja uma ideia meio idiota e já tá perdendo a graça, é legal, o gibi é bom, é uma diversão assim bem despretensiosa, eu acho que vale a pena. Injustiça Volume 2, que dá continuidade à série baseada nos games, e aí a gente chega no Batman Universo, que é um encadernado da Panini, que saiu originalmente num almanac lá nos Estados Unidos do Walmart, que é uma iniciativa nova da DC. E qual é o grande destaque aqui? Finalmente temos Brian Michael Bendis pegando o Batman. Não é o que a gente queria, que seria o Bendis com uma Liv, reprisando o que ele fez lá no Demolidor, escrevendo uma fase longa no personagem, mas é bom. É um gibi divertido, eu gostei bastante. Ele se chama Universo porque na trama o Batman ele tá atrás de um ovo que foi roubado de um museu pelo Charada, e essa busca vai acabar levando ele em todos os cantos que tu pode imaginar do universo DC. É uma pegada para toda a família, então não é o Bendis investigação criminal super sério, mas vale, eu gostei bastante. Batman Antologia. Essa publicação segue aquele padrão das antologias da Panini, então espere diversos momentos marcantes da história do Batman num único encadernado. É o tipo de quadrinho que eu acho que só é legal para novos leitores, para quem tá começando, e aí tu tem a chance de ver várias histórias do Batman que já foram publicadas em outros lançamentos da Panini. Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco, edição número 7, eu tô acompanhando conforme sai no Brasil, e isso tá bom demais. Essa edição número 7, de novo, mostra o quanto o Sean Murphy não tem medo de criar situações que são definitivas na história. Ele não tá estendendo tanto o universo de Cavaleiro Branco como a gente imagina, mantendo o status quo, e eu achei muito, muito bom. Universo Sonhar, volume 3, que é a continuação dos encadernados, e aí a gente chega no John Constantine, Hellblazer, Condenado, volume 4. Essa publicação ela tem um destaque que é a edição 200 do Constantine, é uma edição comemorativa que além de ter essa capa maravilhosa, que é um bolo de chocolate com cigarros, que é uma baita de uma ideia, como se eles fossem velas, a história é muito boa. A gente tem o John vivendo o que seriam vidas alternativas, onde ele é casado, ele vive uma vida de pai, inclusive, e aí são 3 histórias dentro de uma, e elas são conectadas, onde em cada uma tu tem uma esposa diferente pro John, e uma consequência bizarra. Pra quem é fã do Constantine, é divertidíssimo, mas eu acho que é legal tu ler só se tu já estava acompanhando os encadernados normalmente. Sem Balas, volume 1, edição de luxo, lançamento que eu já tinha comentado aqui no Dois Quadrinhos. Eu acho que vão ser 5 volumes, se a gente seguir mais ou menos essa numeração. 456 páginas, esse é um baita de um relançamento na prática. É uma série clássica da Vertigo, que até fez parte de uma espécie de remodelação do selo, porque geralmente a Vertigo era mais identificada com obras de fantasia, e de repente a gente tem uma série numa pegada completamente diferente. Aqui na história, eu acho que tu deve conhecer, na verdade, temos o Agente Graves, que ele oferece uma mala com 100 balas irrastreáveis para pessoas aleatórias. Ele chega para a pessoa e fala, olha só, eu tenho aqui, dentro dessa mala, provas de quem acabou com a tua vida e uma arma com 100 balas para tu se vingar. Essas balas são irrastreáveis, ou seja, se tu matar alguém, tu tá livre da polícia. A dúvida é, tu pretende resolver o problema ou tu vai continuar vivendo como tu já vivia até então? No começo parece meio aleatório, mas nesse encadernado tu já vai saber que existe um plano por trás, existe um motivo para tudo e é um grande quebra-cabeça. Sendo bem sincero,
Em vários momentos eu me perdi lendo Sem Balas quando eu acompanhei na publicação anterior, porque é muita informação, é muito personagem e reviravoltas, os personagens vão e voltam, mas no geral eu gostei muito do quadrinho, assim, tem histórias que não saem da minha cabeça, personagens marcantes. Procura ler Sem Balas se tu puder. Ex Machina, volume 3, eu acho que são 5 encadernados para fechar essa publicação. Quadrinho extremamente atual, a gente tem um prefeito de Nova York ex-super-herói, e então é um quadrinho que junta política e gibizinho de super-herói ao mesmo tempo. Esse volume, por exemplo, vai falar sobre a legalização das drogas, além de trabalhar um pouco um mistério por trás dos poderes do Mitch. Então é um quadrinho que ele é um pouco mais lento, mas vale muito, muito a leitura. Depois tem ali... Ah tá, eu acho que essa é a grande publicação que todo mundo estava esperando, que é o Decomposição. Aliás, muito bom o nome, que saiu aqui no Brasil. Esse quadrinho, eu tenho, na verdade, um pedido de desculpas para fazer pro Tom Taylor, que é o escritor. Quando saiu lá fora, eu fiz um vídeo aqui no canal com meus amigos e a gente detestou a primeira edição, em níveis inacreditáveis, porque é uma cópia, entre aspas, do Zumbis Marvel. Então, não teve nada de novo na primeira parte. A única diferença é que a gente descobriu que o vírus era meio tecnológico e meio orgânico. Só que quando tu lê a edição 2 e até a edição número 6, que é quando termina o Deceased, é surrealmente divertido. Seja pela caracterização dos personagens, seja porque o desenho é muito bom, as liberdades criativas, os fanservice. Eu nunca me diverti tanto lendo um gibi de zumbi. E aí eu não conto The Walking Dead, porque The Walking Dead tu não se diverte lendo, porque é horrível. Mas o que eu quero dizer é que vale muito a leitura. Eu colocaria, na verdade, numa das melhores publicações, talvez, do ano no Brasil, no mínimo um top 15, de tão legal que é o Decomposição. Ele tem essas capas do Ben Oliver, que são completamente repulsivas, e uma coisa que eu gosto muito é como os poderes dos zumbis se manifestam. Eu não gosto de Zumbis Marvel, eu acho muito ruim a publicação, porque os zumbis eles se comunicam, eles planejam, aqui não. Aqui é o zumbizinho raiz, é o bicho do mal completamente descontrolado que só quer se alimentar. E aí o jeito que os poderes se manifestam é muito interessante, assim, eu gostei. A má notícia é que a Panini optou por publicar direto num formato de livraria e não no formato acessível de banca que esse gibizinho merecia. DC Deluxe, Lanterna Verde, A Guerra dos Lanternas Verdes. Esse quadrinho ele vem depois do Dia Mais Claro e antes dos 952. É pré-reboot da DC. Eu não li isso ainda. Na verdade, eu parei no Dia Mais Claro, mas na verdade, não chega a ser o fim da fase do Jeff Johns, porque ele continua nos 952, então a gente deve ter no mínimo mais 1 ou 2 encadernados. Batman Cavaleiro das Trevas, também sendo reimpresso no Brasil pela Panini, nessa versão com capa brilhosa. Aqui a gente tem um novo reajuste. Agora o quadrinho ele custa R$ 149,90, que é menos do que a princípio estava no site da editora, e como eu comentei no vídeo, era bom esperar, porque podia ser um erro, e de fato acabou realmente sendo corrigido. Bom, acho que não tem muito o que falar sobre o reajuste. Minha opinião, Batman Cavaleiro das Trevas não podia sair nesse formato no Brasil, porque, olha só, ele tem ali as 4 primeiras partes, que são a minissérie original, e depois tem o Cavaleiro das Trevas 2, que é consenso de todo mundo, ninguém gosta desse quadrinho, e ele acaba sendo empurrado para nós leitores dentro de uma publicação maior, sendo que, se saísse só o Cavaleiro das Trevas 1, seria mais acessível e principalmente, o Cavaleiro das Trevas ele acaba sendo um gibi de entrada. Quando eu quis começar a ler DC Comics, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pesquisar, beleza, quais são os melhores quadrinhos do Batman? Cavaleiro das Trevas, tipo, tava no top até dos melhores quadrinhos da história. Então, a gente tem esse penduricalho, que é o Cavaleiro das Trevas 2, e ela também dificulta para ter novos leitores, porque o cara vai dar de cara num quadrinho que custa R$150 para começar um hobby que ele não vai começar. Batman Piada Mortal, também sendo reimpresso, clássico absoluto do personagem. É a HQ definitiva sobre o confronto do Batman com Coringa. Crise de Identidade, quadrinho também que eu acho maravilhoso, só pra constar, faz parte de um período mais sombrio da DC. Pra mim é a melhor crise de todas. Pra quem curte super-heróis,
eu acho que tem poucas histórias tão disruptivas na linha tradicional da DC, que vão mostrar coisas tão horríveis por parte dos super-heróis que tu pode imaginar. Depois ali na parte de baixo, para terminar o catálogo da DC, tem a linha Teens e Kids. O primeiro deles é o Arlequina Quebrando Vidraças, um quadrinho voltado para os adolescentes e que concorreu a 3 categorias no Eisner. Melhor publicação, obviamente, para adolescentes. Melhor desenhista, porque o desenho disso aqui é sacanagem de lindo. E melhor roteirista, que ganhou a Mariko Tamaki. Se eu não me engano, ela é a roteirista do This One Summer, que é um grande quadrinho. Essa HQ vai mostrar também uma origem da Arlequina, e aí a gente vai ver a Arlequina interagindo com o Coringa pela primeira vez, só que numa versão alternativa. Ao mesmo tempo, a própria Era Venenosa, elas acabam ficando amigas. É algo que eu vou ler, sem dúvida. Eu vou ler porque parece bem legal. Canário Negro, Combustão, também meio que faz parte de uma linha alternativa da Canário Negro, onde a gente vai ver ela formando a banda clássica da personagem. E essa, sinceramente, não me interessou tanto. Mas, curiosidade, a roteirista é a Maggie Cabot, que é a mesma escritora. Ela tem mais de 50 publicações de livros para adolescentes e é autora do Diário de uma Princesa. Então, se você tem um filho, uma filha e quer dar uma história legal para eles lerem, eu acho que é uma boa. Beleza, agora é o teu momento. Comenta aqui embaixo. Quais desses quadrinhos tu tá afim de pegar do catálogo da DC? Tá, vamos lá. Eu acho que a Arlequina eu realmente quero ler, porque a Mariko é muito boa. E o desenho... Vocês têm que ver o desenho disso. É assustador. É sem precedentes. Bom, deixa eu ver. É bom que tem algumas reimpressões. Eu já tenho alguns quadrinhos que tem aqui, então eu vou acabar... o Deceased, mas eu só vou... O Decomposição, mas só quando aparecer uma promoção ultra mega gigantesca pra eu acabar pegando. Eu tô me controlando, eu não vou fazer de novo Sem Balas nem Ex Machina, não tem razão. Então eu vou continuar lá com os meus encadernados simplesinhos. Foi muito bom te ter por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, mas lembrando que ele só se completa realmente se tiver o teu comentário aqui embaixo, tá bom? Se cuida, fui!